Boa tarde, tudo bem, pessoal? Então, hoje nós vamos conversar aqui sobre a dor. Eu não estou me referindo à dor física, eu estou me referindo à dor da alma, que é o conjunto de todos os desconfortos interiores. Então, essa nossa dor, que eu chamo de dor da alma, hospeda os nossos traumas, as nossas perdas, as nossas mágoas, as nossas angústias, as nossas frustrações, assim como tudo aquilo que ficou mal resolvido dentro da gente. Então, eu separei aqui algumas citações algumas são de autores desconhecidos e outros de personalidades que todo mundo conhece muito bem. Então eu separei aqui algumas, como são muitas, eu vou ler para vocês, que são pensamentos, né, como essas pessoas pensam em relação a essa dor. Então vamos lá. Sem dor e sem sacrifício, nós não teríamos nada. Esse autor é desconhecido. Nós não conseguimos aprender sem dor. Autor desconhecido também. As melhores coisas nunca vêm da zona de conforto. Quem falou isso foi o Neil Strauss, que é um escritor norte-americano. Transforme suas feridas, ou seja, transforme a sua dor em sabedoria. Isso quem falou foi a Oprah Winfrey, que é aquela apresentadora famosa daquele talk show que teve a maior audiência de todos os tempos na história da televisão. A nossa querida Oprah, gosto muito dela. Você nunca sabe o quanto é forte, até que ser forte é a única opção que você tem. Quem falou isso foi Bob Marley, o rei do reggae. Outra citação. Toda dor é uma oportunidade. Maxime Lagacé. O Lagacé é um goleiro canadense do hóquei no gelo. Tá. O fracasso me deu força. A dor foi a minha maior motivação. Quem falou isso foi o Michael Jordan, que foi o melhor jogador de basquete de todos os tempos, americano. Mais uma citação. A dor alimenta a coragem. Não tem como ser corajoso se você só teve momentos maravilhosos na vida. Quem falou isso foi a atriz e comediante americana já falecida, a Mary Tyler Moore. Mais uma citação. A raiz de toda dor é o apego. Essa é uma citação famosa do Buda, que é o príncipe Siddhartha Gautama, fundador do budismo. Então, pessoal, tem também a interpretação de um filósofo e escritor inglês que eu gosto muito, que é o Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle foi quem escreveu o best-seller O Poder do Agora. É um livro que eu aconselho a todos vocês porque é uma luz assim na consciência da gente. Eu considero um dos livros mais importantes da atualidade. Então o Eckhart Tolle ele tem toda uma teoria, eu acho que experiência também, em relação a essa dor interna, né? Que ele chama de pain body, emotional pain body, que traduzindo para o português
é corpo de dor emocional. Mas por que ele chama assim? Bom, ele pensa, né, que toda dor que a gente tem deixa um resíduo. Então, esse resíduo vai se juntando com as dores que você já tinha. E isso forma um campo energético muito negativo, eu diria até doentio, que vai se instalar entre o nosso corpo físico e a nossa mente. Então, vejam bem, nós somos compostos de vários níveis, né, que também são chamados de aspectos essenciais, corpos. Muitas filosofias chamam de corpos. Então, nós temos o nível físico, que é o corpo físico. Nós temos o nível emocional, também chamado de corpo emocional. Nós temos o nível mental, chamado também de corpo mental. E nós temos o nível espiritual, também chamado de corpo espiritual. Então, esse acúmulo de resíduo de dor, ele vai formando um material, como diz o Eckhart Tolle, vai formando um corpo. E esse corpo, ele fica dentro da gente, não é nada fora da gente, é dentro da gente. Mas ele ocupa esse lugar entre esses níveis nossos, entre o nível físico e o nível mental. É que a gente tem que realmente usar os dois lados do cérebro, porque se a gente for pensar nisso apenas com o lado do cérebro que é lógico, a gente não vai alcançar. Então a gente tem que usar o lado lógico e o lado sutil. Então coisas assim, explicações assim, que estão mais para o lado sutil, a gente tem que pensar para poder entender com o lado esquerdo do cérebro e o lado direito do cérebro. O lado esquerdo é o lado analítico, é o lado lógico, né? É o lado que é ver para crer. Tem que pegar, tem que cheirar, tem que apalpar para acreditar. O outro lado, que é o lado direito, é o lado sutil do cérebro. É o lado que permite que a nossa imaginação se expanda e a gente receba informações que a gente não pode perceber com os 5 sentidos. Então, isso daí é muito interessante. Voltando à interpretação de dor desse filósofo inglês, o Eckhart Tolle, ele diz o seguinte, que esse corpo, né, ele chama de corpo de dor, porque é como se fosse um ser. Não está fora da gente, está dentro da gente. Mas é um material que ocupa um espaço dentro da gente. Então, esse corpo de dor, segundo Eckhart Tolle, ele pode ficar dormente, ele pode ficar inativo 90% do tempo. Mas aquelas pessoas que estão muito insatisfeitas com a vida, para não dizer infelizes, que reclamam o tempo todo. Sabe essas pessoas que quando vem um copo com água cheio até o meio, só vê a parte que não tem água? Não considera o que tem, o que conquista. Foca no que falta, no que não está tão bom, no que tem problema. Então, esse tipo de pessoa ativa esse corpo de dor 100% do tempo, quase o tempo todo. Mas quem não tem esse comportamento, quem é mais centrado e é mais saudável, só ativa esse corpo de dor em determinadas situações.
Por exemplo, problemas de relacionamento, né, que é muito comum ativar o corpo de dor. Aí o que acontece, por isso que as pessoas brigam, né? Uma ativa o corpo de dor da outra nos relacionamentos. Então, acaba a paz ali, porque as dores de um encostam nas dores do outro. Então, o ambiente entre as pessoas, porque existem ambientes físicos e existem ambientes sutis também. O ambiente entre essas pessoas, desse relacionamento, fica completamente tomado pelas dores de cada um. Então, por isso que existem as brigas, né? É exatamente por causa disso. Uma pessoa ativa o corpo de dor da outra pessoa, né? Então, é muito comum ativar o corpo de dor nos relacionamentos, tá? Nas perdas de entes queridos, nos sentimentos de abandono, nas feridas do coração. São eventos em que a gente ativa o corpo de dor. Na verdade, qualquer coisa pode ativar esse corpo de dor. Um pensamento nosso, um comentário que uma pessoa próxima a nós faça. E aí, o que acontece? De repente, aquele comentário vai ressonar com alguma dor nossa que esteja nesse embrulho. É isso que acontece. Aí ativa o corpo de dor. De acordo com Eckhart Tolle, um corpo de dor vive dentro da gente, né? Não é nada fora da gente, é tudo dentro da gente. E por isso, interfere com absolutamente tudo que nos acontece. Então, alguns corpos de dor são até inofensivos e outros não. Outros podem ser altamente destrutivos. E essa interferência desse corpo de dor faz com que pensamentos e sentimentos que nós temos se tornem muito, muito negativos e destrutivos. E segundo Eckhart Tolle, é por isso que acidentes ocorrem com a gente. Porque nenhum acidente acontece por acaso. Não existe isso. Todo acidente tem uma ligação, é originado por um incidente emocional que a gente não resolveu. Então, um incidente emocional não resolvido, ele fica nesse embrulho aí do corpo de dor. Então, da maneira que esse corpo de dor é ativado, de acordo com determinados pensamentos altamente negativos que a gente tem, nós, nessa combinação, nessa alquimia, que não é nada boa, pelo contrário, como a gente não consegue resolver, a gente acaba criando um acidente. Porque lembra de Lavoisier? Nada se perde, tudo se transforma. Então, a dor que a gente não resolve, ela tem que ir para algum lugar. Então, dependendo da ocasião, essa dor se transforma em coisa pior. Se transforma em acidente também. Ainda voltando a falar em relacionamento, né? Muitas vezes a gente pensa que a gente conhece muito bem uma pessoa, seja um amigo, seja um companheiro, seja uma companheira, seja um colega de trabalho. A gente pensa que conhece tão bem e de repente se depara com o corpo de dor daquela pessoa pela primeira vez. Gente, pode ser um choque, tá? Porque esse corpo de dor, ele é como se fosse um alien, não no sentido
de ser fora da gente, né? Um alienígena é algo fora da gente, né? A gente até considera alienígenas seres de outros planetas, então são fora da gente. Não é nesse sentido, mas esse corpo de dor parece um alien no sentido da estranheza e da imprevisibilidade. A gente nunca sabe o que uma ativação de um corpo de dor vai gerar. Então, quando isso acontece com uma pessoa e a gente se depara com essa situação pela primeira vez, a gente pode ficar chocada, porque essa pessoa pode entrar numa vibe de muita irritação, de muita raiva, às vezes até fúria, porque é isso que o corpo de dor faz a gente fazer. O corpo de dor ativado, dependendo da maneira que ele é ativado, ele faz a gente ter desejo de ferir outras pessoas, assim como a nós mesmos. E também desejo de criar drama nos relacionamentos, seja de amizade, seja um relacionamento amoroso. Então, esse corpo de dor pode fazer com que a gente fique fisicamente e emocionalmente violentos. Por isso que quando você nunca vê o corpo de dor dessa outra pessoa ser ativado, a gente pode levar um susto, porque realmente é imprevisível o que o corpo de dor pode fazer a gente se comportar. A maneira como a gente vai se comportar com esse corpo de dor ativado, ninguém sabe, é uma incógnita. Então, isso acontece muito, né? A gente pensa assim, poxa, nunca pensei que aquela pessoa fosse fazer isso, fosse falar aquilo, nossa, estávamos conversando tão bem, a pessoa saiu num rompante. Gente, isso simplesmente é o corpo de dor da pessoa que ativou e você não tinha visto ainda. Então é isso. O corpo de dor, ainda segundo o... Eu gosto muito do Eckhart Tolle, eu gosto muito porque ele foi muito fundo, ele vai muito fundo em todas as questões. Então ele explica, ele dá a explicação dele sobre essa dor que a gente tem, eu acho que de uma forma assim que faz muito sentido, né? Então ele diz que esse corpo de dor, ele quer sobreviver de qualquer maneira, mas ele só sobrevive porque nós nos identificamos com ele. E quando nós nos identificamos com esse corpo de dor, o que vai acontecer? Esse corpo de dor se fortalece, ele ganha tamanho, ele ganha intensidade. E ele começa a fazer, olha só, gente, ele começa a fazer com que a gente atraia situações que vibrem na mesma frequência da energia que ele carregue. Então, as situações desconfortáveis, aonde a gente sente irritação, situações onde há raiva, ódio, drama, que nós nos envolvemos com essas situações onde há violência, destruição e, é claro, que doença, essas situações se repetem, se repetem, se repetem. Porque a dor se alimenta de dor. Então ela vai fazer a gente buscar mais daquele tipo de dor que ela é. Se é uma dor onde predomina mais tristeza, esse material, né, que o Eckhart Tolle chama de corpo de dor, eu chamo simplesmente de dor interna ou dor da alma. Ele vai começar a fazer com que a gente atraia mais tristeza. Se a tristeza for o que prevalece nesse nosso material. Se for raiva, esse corpo de dor vai fazer com que a gente atraia situações de mais raiva. Se for destruição, nós vamos atrair situações de mais destruição. Se o que prevalecer nesse material for violência,
a gente automaticamente vai buscar e vai se envolver em situações com mais violência, justamente porque a dor se alimenta de dor. Agora, ele fala o seguinte, o Eckhart Tolle fala o seguinte, que essa dor tem muito medo de ser descoberta. Então, a sobrevivência dela depende de duas coisas. Da gente se identificar com ela e da gente ter medo de encarar essa dor, tá? Uma outra interpretação também, que eu acho que faz todo sentido, é o do vazio existencial. Então, nós podemos nos referir a essa dor como se fosse um vazio. Para muitas filosofias, esse vazio é chamado de vazio existencial. Então, essas filosofias, elas contam uma história que eu acho assim interessante, que também faz muito sentido. Essa história é o seguinte, nós estávamos lá no bem bom com o Criador, né, num lugar maravilhoso, paradisíaco, e muitas dessas filosofias chamam de paraíso realmente. E aí lá a gente não sentia nada que incomodava, a gente não sentia calor nem frio, não sentia tristeza, não sentia fome, não tinha competição, ou seja, ninguém brigava. Nós estávamos assim, na plenitude absoluta. Nós éramos só luz. Então nós não precisávamos de um corpo. E por isso ninguém morria. Lá pelas tantas, eu não sei se nós, como humanidade, nos sentimos entediados, aí nós resolvemos, enquanto humanidade, resolvemos ter uma experiência aqui na terceira dimensão, no mundo material. E o Criador, como nos deu o livre-arbítrio, não interferiu absolutamente nessa nossa decisão de como seres espirituais que nós somos, que a verdade é essa, nós somos seres espirituais. Então, o Criador não interferiu nessa nossa ideia de como os seres espirituais termos uma experiência aqui na terceira dimensão, no mundo físico, no mundo da matéria, que também é só energia, tudo é só energia. Só que aqui na terceira dimensão, no mundo físico, no mundo material, essa energia é condensada. Então, de acordo com essa teoria, nós viemos para cá, aí começamos, né, a ter um corpo físico, esse corpo físico é perecível. E aí nós fomos nascendo, vivendo, morrendo e nascendo de novo. Nascendo, vivendo, morrendo e nascendo de novo. Aí nós entramos na roda de Sansara, que são as implicações com as múltiplas encarnações. De acordo, tá, gente, com essa maneira de pensar. Existem muitas maneiras de pensar. Nós somos 7 bilhões de seres encarnados. Essa maneira de pensar, para mim, faz sentido. De repente, não faz para alguns de vocês. Então, eu estou me referindo a essa teoria do vazio existencial, que tem essa historinha. Então, nós viemos, e aí, já com o corpo físico, que é perecível, então a gente nasce, vive, morre e nasce de novo. Aí nascemos de novo, aí vivemos, nascemos, vivemos, morremos e nascemos de novo. E aí entramos nessa roda de Sansara, que são as múltiplas encarnações, que são regidas pela lei de causa e efeito.
O que é a lei de causa e efeito? É uma lei que regula os relacionamentos em nível cósmico, né? Então, quando a gente fere, quando a gente causa algum tipo de prejuízo a um ser da criação, seja outro humano, seja uma planta, seja um animal, seja um mineral, estou falando aqui na Terra. Quando a gente causa algum prejuízo a algum dos filhos de Mãe Terra, dentro dos seus 4 reinos, porque Mãe Terra tem 4 reinos: o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral e o reino humano. Então, a ideia era que nós vivêssemos sempre em harmonia. Infelizmente, não é sempre assim que acontece, exatamente. Então, principalmente nós, humanos, infringimos muito essa lei e causamos prejuízo a vários seres de outros reinos de Mãe Terra. E aí essa lei é aplicada. O que acontece? O universo manda para essa pessoa oportunidades de aprender a não repetir aquele erro. Então, se a pessoa não aprender de primeira vez, ela vai ter uma segunda oportunidade. Se ela não aprender de segunda vez, ela vai ter uma terceira oportunidade. E por aí vai. Por isso que às vezes a gente para pensar, puxa vida, isso está me acontecendo de novo. Quando é assim, é porque a gente está infringindo a lei de alguma forma. Então o universo vai te mandando oportunidades para você aprender a não infringir mais a lei daquela forma. Enquanto a gente não aprender aquela lição, o universo, na sua imensa generosidade, continua mandando situações que são oportunidades da gente fazer aquele específico aprendizado. É muito pontual, inclusive. Tá? Então, segundo essa linha filosófica, a gente sente muita falta daquele lugar paradisíaco em que tudo era perfeito e nós estávamos assim num estado de absoluta plenitude. E essa falta é a primeira dor que a gente tem, que também é chamada de dor original. A tentativa de preencher esse vazio que a gente sente em razão dessa saudade, daquele estado de plenitude absoluta, fica um vazio. Essa dor original é um imenso vazio. Então, a tentativa de preencher esse vazio pode nos levar a consequências catastróficas. O que acontece? Muito de nós tenta preencher esse vazio com pessoas, com relacionamentos, com situações, com atividades, com substâncias. Então, muitos de nós tentam preencher esse vazio com álcool, com drogas, com compras, com comida, com pessoas. E aí não dá certo, porque não tem como preencher esse vazio. E aí a gente não consegue preencher o vazio e essa tentativa só vai nos trazer mais desespero, mais descontrole e, claro, muita doença. Tá? Esse vazio
esse vazio é a própria dor, né? E esse lugar é um lugar de muita angústia, que algumas pessoas sentem mais do que outras. Sabe quem sente mais, assim, essa angústia? São as pessoas supersensíveis. Os artistas, por exemplo, sentem muito a angústia desse vazio. E aí a gente vê na história casos, né, de artistas que morrem por overdose. Por quê? Porque sentem muito profundamente essa dor original, esse vazio, né, que é a saudade daquela plenitude absoluta. E aí ingerem uma quantidade maior, né? Porque a dose é sempre proporcional à dor e muitas vezes o corpo não aguenta. Então tem que se ter muito cuidado com esse vazio que é a nossa dor original. E aí? O que a gente faz nesse caso com essa dor? A gente encara essa dor. A gente confronta essa dor, a gente vai de encontro a essa dor. Por quê? Porque se não fizermos isso, nós vamos reviver, ressentir essa dor de novo, de novo, de novo e de novo. E aí vocês vão me perguntar, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente administra essa dor? Porque tudo indica que ela não vai embora, né? A dor original acontece em razão dessa nossa separação da perfeição, né? Essa dor original acontece como consequência dessa experiência aqui na terceira dimensão, no planeta Terra. Aqui nesse mundo físico, nesse mundo material. Então é uma consequência disso. Então, pelo visto, enquanto a gente estiver nessa experiência, essa dor não vai embora. Então, como a gente administra isso? A gente administra essa dor quando a gente resolve olhar para ela com toda a compaixão que existe no nosso coração. Aí a gente consegue administrar essa dor um dia de cada vez. E aí, quando a gente não faz isso, o que acontece?